Legal. Olá, meu boa noite ao público presente nessa transmissão. Sejam todos bem-vindos a mais um Start End 3.0. Temos aqui presente alguns convidados, onde a gente vai falar aqui sobre as 17 ODS, né? Vamos bater um papo um pouco sobre o impacto da inteligência artificial, né? A inteligência aí que vem impactando e assustando muitos profissionais, educadores, né? Isso vem aí transformando o meio, a nossa sociedade. E aí isso faz parte também, né, do projeto, né, da segunda jornada de inovação e pesquisa de inovação. Diego, está saindo do áudio duas vezes aqui na minha cabeça. Já, voltei. Duplicou. Desculpem aí. E aí, esse projeto faz parte da segunda jornada de inovação e pesquisa do Senac Amazonas, da Escola Alberto Pequeno Franco, sendo coordenada, né, pela equipe do curso técnico de administração da escola e com parceria também com o curso de qualificação em turismo, onde estão produzindo aí a nossa primeira etapa dessa jornada, que inicia sempre no dia 21 de abril, Dia Mundial da Criatividade. Emblematicamente, esse dia é hoje, né? A gente lança o Start Ind sempre emblematicamente nesta data, representando a alusão, é uma pauta aí determinada pela ONU, e a gente visa isso estimular os nossos alunos a refletirem, né, justamente aí sobre esse contexto do que é realmente importante dentro de um cenário global. Vou iniciar aqui os nossos protocolos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma rodada de apresentação de projetos do Start End Senac Experiência. Temos um prazer de receber nossos apoiadores, patrocinadores e equipe participante da segunda jornada de pesquisa e inovação da Escola Alberto Pequeno Franco. Esta primeira etapa conta com a organização e produção da turma do curso técnico de administração, que irá apresentar hoje todos os alunos, coordenado pelo professor Eric, seus projetos, né, alinhado às pautas das 17 Objetivos da ONU, trazendo aí soluções para o estado do Amazonas e a cidade de Manaus. Receberemos também, como convidada, a professora Karen Trovão, que é administradora, especialista em marketing, logística e recursos humanos. É docente da área de gestão do Senac Amazonas, da sede do MBI em Itacoatiara, professora substituta da Universidade Federal do Amazonas, representante também do Conselho Regional de Administração, Unidade Itacoatiara, e também a administradora Najara, também, que faz parte aí do nosso portfólio de mentores, né? Najara é uma entusiasta, né? Uma administradora, entusiasta aí também pela inovação e pela inclusão, né, social de pessoas. Ela possui aí uma ONG, né, o Instituto Mulheres que Brilham, que visa trabalhar o empreendedorismo nas camadas sociais mais necessitadas aí, e também o empoderamento feminino das mulheres, né? Eu sou muito aliado aí ao público feminino, sou muito parceiro, sinto muito orgulho de estar aqui com duas mulheres brilhantes, né? E parceiras de longa data, e já fazem parte desse time, né? Dessa tripulação que já vem trazendo aí há muitos anos essa inovação para o Senac, né? E para os alunos aí que participam. Professora Karen, algumas palavrinhas aí para você. Boa noite, antemão, né? É só um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Esse projeto que leva tanto conhecimento junto às pessoas, né? Já que a gente está falando dessa tecnologia, então é um projeto que acaba juntando as pessoas e eu me sinto muito honrada de fazer parte nesse momento, né? Das versões anteriores e hoje, mais uma vez, poder colaborar com todo esse processo de levar adiante aquilo que a gente sabe um pouquinho e aprender cada vez mais, né? É um prazer estar com você, Eric, e com a Najara também, e partilhar desse momento tão importante. Muito obrigado, seja bem-vinda aí, contamos sempre com essa parceria. Quem sabe aí numa outra etapa a gente não integra seus alunos aí de uma dessas instituições, para que eles possam também apresentar seus projetos aqui, né? Nessa primeira etapa tivemos aí 6 bons projetos, né? Vai sair agora, após a nossa gravação com vocês aqui nesse podcast, né, a apresentação dos nossos alunos, né, dos nossos projetos, e fica aí o convite, se quiser participar na segunda etapa, o Start End ele vai findar no 19 de outubro, Karen, né? No Dia Nacional da Inovação, também de forma emblemática e alusiva, sendo representado o End, né, da nossa jornada. Por isso, o Start End foi pensado assim. E aí terá tempo, né, quem sabe numa outra etapa, de participar. Agora você, Najara, eu dei as boas-vindas.
espaço aí para você se apresentar, para a gente começar ainda nosso bate-papo. Obrigada, boa noite, professor Eric, professora Karen. É um prazer estar aqui com vocês. É minha primeira vez aqui com vocês, né? Foi uma honra estar com a equipe a turma, né, do professor Eric. Tive o prazer de conversar com eles e falar um pouco sobre a inclusão, né, a educação básica, que eu acredito que é fundamental para todas as pessoas, para que realmente a inclusão vire rotina, né, na vida de todos. E também falar um pouco sobre essas ferramentas inovadoras, né, é, que estão vindo e que têm pegado as pessoas de surpresa. É muito legal falar sobre isso. Meus filhos às vezes me deixam doida aqui em casa. E aí eu vou aprendendo. Que Obrigada, viu, legal. professor Eric? Muito obrigada. Obrigado, Najara. A gente é parceiro aí desde a academia, né? Tivemos uma jornada juntas aí de longos 4 anos. Nos formamos administradora, cara, juntos. Que Né? bom. Fizemos essa jornada juntos. E é um grande prazer ter você aqui com essa parceria de sempre. E o Start End, Najara, é justamente a desmistificação da tecnologia, né? A gente traz a pauta da NASA, das expedições espaciais, mas para mostrar que a NASA está na nossa vida em tudo, né? Até a chapinha de cabelo. Eu sei que vocês usaram para se produzir e ficarem belíssimas aqui nessa live, foi Eu sou inventada pela natural. NASA. Ela Eu também também. foi inventada pela NASA. Ai, para que tu entregou aqui. E aí, assim, tecnologias hoje que estão, o forno micro-ondas, né? O óculos de sol, muita coisa que está no nosso dia a dia foi realmente fruto de muita de ciência, de muita inovação, de muita tecnologia que hoje faz parte do nosso cotidiano. Então, é muito disso que a gente visa aí desmistificar nos nossos alunos, na sociedade em geral, que ciência não é só para doutores, né, que não é só para acadêmicos lá, os nerds, que está na nossa vida, a gente querendo ou não. Então, é isso que é o nosso desafio, e eu chamo vocês duas aqui para esse bate-papo, né, justamente para mostrar isso para o público presente aí na nossa transmissão. Vou começar aqui a nossa rodada de perguntas, né, justamente para a gente introduzir esse tema, né, como eu vim falando, que é uma tecnologia nova, né, o ChatGPT, né, a gente vem percebendo que ele vem impactando aí a sociedade, principalmente a educação, o mercado do trabalho. E aí, Karen, eu gostaria de te perguntar, né, como é que você percebe aí, né, por que que o ChatGPT vem ameaçando as pessoas, o mercado? Qual é a tua percepção, né? O que que é essa ameaça que você vem aí percebendo? Eu acredito que ele veio como uma evolução de todo o processo. A cada vez que a gente percebe, que a gente verifica o fluxo, a evolução, né, tanto do mercado de trabalho quanto na área de educação, a gente vem conduzindo situações em que a tecnologia ela vai sendo incrementada cada vez mais. Eu acredito que o principal risco hoje que as pessoas passam com ele, ou que pelo menos se acredite, é isso, né? Relacionado às informações, né? O que, que de informação que ele traz que é correto, que não é correto, que é ideal, que não é ideal, e se ele realmente é confiável, confiável no sentido de não ser um espião de alguém, né? A gente ouve muito fazendo os discursos em sala de aula, o que a gente mais ouve é: será que não é uma ferramenta que estão usando para roubar os nossos dados, para vigiar o Brasil, para roubar nosso ouro de novo, né? Então, um dos principais problemas, né, que as pessoas conseguem evidenciar seria esse risco relacionado aos dados, às informações, a controlar tudo isso. E outra relacionada ao que ele mesmo propõe, né? São informações muito rápidas, e que a gente sabe que aquilo que é muito rápido nem sempre é tão confiável. Né? Será que Uhum, aquelas informações realmente estão. E aí, apesar de ser uma inteligência artificial, a gente sabe que ele não pensa. Então, uhum. ele vai ter um senso crítico que um ser humano vai ter para saber se aquilo é o ideal, não é o ideal, né? Então, nesse momento, acho que os principais problemas relacionados ao ChatGPT, a esse risco, né? Os mais evidentes são esses. Perfeito, né? A gente percebe que, assim, a tecnologia vai entrando na nossa vida, né? E a gente vai ficando assustado, né? Será que realmente isso é confiável, né? Como é que ele vai guardar meus dados? Quem é que vai saber da minha privacidade?
né? Será que não tem outra pessoa aí do lado se passando por um computador e é alguém conversando realmente comigo, né? Dá um pouco de medo, né, Najara? O que você acha? Menina, eu fiquei surpresa. Confesso que eu me atualizei, o que tem umas 2 semanas atrás. E Uhum. o meu filho chegou comigo, né? Falou, olha, mãe, olha só o que eu faço. Aí foi me mostrar, e eu fui me apresentar, né? A ferramenta. Aí eu fiquei assustada, eu confesso que eu fiquei assustada. E aí eu fui pesquisar um pouquinho para saber, né? O que estava acontecendo, porque eu digo, menino, vocês veem cada coisa, que meus filhos aparecem, eles são muito antenados, né? E aí eu Bacana. fui, eu fui dar uma olhadinha para saber o que que era. E como a professora falou, ele assusta um pouco, porque você só diz, eu quero isso, aí ele vai lá e faz. Né? Então, é Exatamente. assustador. É, é muito assustador. E assim, eu tive a minha primeira experiência com ele, né? Ele foi lançado mais ou menos ali em meados de fevereiro, né, desse ano. Isso, E isso. eu tava indo no evento, né, no terceiro encontro de educação do Senac Boa Vista, né? Senac do Sistema S Fé Comércio Roraima. E aí eu ia falar sobre ferramentas educacionais, né, para os alunos, e o evento começava na segunda-feira. E o Fantástico no domingo, né, prévio desse dia, lançou lá, falou, fez uma matéria sobre o chat. E aí eu tive a oportunidade aqui no palco, né, de apresentar isso para os professores. Era uma convenção com professores, quase 70. E aí a gente perguntou assim, né, liguei o chat na frente deles no palco e perguntamos, né, como é que seria feita uma aula inovadora. E assim, em 5 minutos ele começou, olha, a aula inovadora precisa ser assim, assado, se faz assim, você procura fazer isso. E os professores ficaram assim, nossa, extasiados, assim. Na hora, assim, foi muito impactante, assim, foi muito gostoso de me desafiar e mostrar e conhecer a ferramenta e, ao mesmo tempo, fazer isso com professores. Foi muito legal. E é um E, desafio, né, Erika, cada vez mais, porque a gente trabalhar com educação e com essa educação voltada para o mercado de trabalho é muito complexo, porque a gente está aprendendo hoje e quando a gente percebe aquilo não é mais inovação e vem cada vez situações novas e se, como a colega disse, né, se não tiver antenado, vai ficando para trás. uhum. E, professora Karen, como é que você vê aí essa relação da educação com essa tecnologia? Me fala aí a tua percepção. Nós ainda estamos caminhando um pouquinho lento, né? Digamos que em alguns formatos de educação está bem longe, inclusive bem distante, né? Mas é imprescindível que a gente tenha a tecnologia, a inovação e a tecnologia dentro desse ambiente educacional. Até porque isso é o que a gente vive no dia a dia hoje, não é mais algo que está longe da gente, não é mais aquele filme que passa na TV e que a gente imagina que nunca vai acontecer. Não, é a nossa realidade. Então, por que que a escola, ela vai estar, a escola, os centros de ensino, eles vão estar distantes disso? Se na Uhum. vivência do próprio aluno, aquilo está ali na palma da mão dele, né? Tá no dia a dia, no cotidiano. Eu lembro na minha época que eu assistia a TV, eu tinha que rodar aquele Tec, botãozinho tec, tec, né? para achar. E às vezes a TV já estava antiga, tinha que grudar uma fita para segurar no canal. E hoje eu tenho um filho de 6 anos que pega o controle remoto E fala. e procura, por favor, televisão, procura tal coisa e aparece. Então, isso está no dia a dia. Por que que a educação Uhum. precisa ficar distante disso? Então, é fundamental que Bacana. haja esse alinhamento entre a educação e a realidade. Perfeito, né? E aí, cara, Najara, como é que tu percebe isso, né? A gente vê que você defende aí a inclusão, né? Como é que você percebe isso na educação inclusiva aí? Qual a tua percepção, Najara? Olha, então, eu já acho muito legal para quem é surdo e para quem é cego. Por quê? Porque para o cego ele vai falar e aí o texto ele vai conseguir fazer o que ele pede, entendeu? Hum? E o surdo da mesma forma, porque por mais que ele é uma ferramenta que é bem acessível, né? Você comanda falando e também digitando, pelo que eu pude Sim, perceber. Então, assim, exatamente. é muito legal. Eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos surdos e cegos. Na hora Uhum. eu pensei neles, eu falei, olha, isso aqui é muito show para eles.
porque a gente precisa sempre, eu sempre via meus amigos falando, reclamando um pouquinho sobre essa falta de tecnologia nas escolas, por exemplo, quando eles iam fazer faculdade, quando eles estavam estudando em escola normal mesmo, né, os filhos deles e tal, e eles sempre falavam que eles precisavam de uma tecnologia mais assistiva, né, que desse mais acessibilidade para eles. E eu achei bem legal, eu acho que vai ajudar muito eles nesse sentido. Bacana, né? Eu também percebo que ele é tipo uma Alexia, né? Como é uma tecnologia que foi domesticada, né? E eu acho que, assim, eu estava conversando a gente nos bastidores, né, professora Karen, que é um bichinho que o professor vai ter que domar, né? A gente já vem percebendo que tem alguns professores que estão encarando, né? Olha, não vai tomar meu mercado, não. Eu sou professor, eu sou essencial dentro de sala de aula, como bem você falou, né? Vai entrar, já está dentro da vida do jovem, das crianças, elas já estão nascendo tecnológicas, né? E não tem como a instituição barrar o uso do WhatsApp, barrar o uso do chat GPT. Ele tem que entender que ele vai fazer o uso disso da maneira educacional, né? Pedagógica, e tentar realmente incluir ali um contexto para que eduque e faça ali realmente um desenvolvimento do aluno dentro do ambiente acadêmico, né? E Eu você realmente... Pode falar. Desculpa te cortar. E é um ponto fundamental que tu falaste, né, sobre educar o aluno sobre essa ferramenta. Que se a gente conversa com alguns alunos que até mesmo são mais antenados, a percepção deles eu vou usar, vou aproveitar essa ferramenta para eu colar, para eu fazer minhas atividades sem ter que estudar, né? E aí quando a gente traz isso para Ter dentro esse da risco, sala né? de aula, né? Sim, quando a gente traz isso para a sala de aula, a gente consegue conduzir de uma forma que eles usem isso de forma muito mais positiva, de uma forma muito mais crítica, né? Pelo menos a gente vai Uhum. tentar fazer com que eles compreendam que isso pode ser usado da melhor forma possível, né, Eric? Perfeito. E é o que eu ia te perguntar, né? Qual é o impacto que tu vê nisso, né? Era a próxima pergunta até, né? Que impacto você vê nisso? Eu vejo grandes impactos, muitos mesmos, né? O primeiro sempre é o impacto de deixar a gente meio temeroso, com medo daquilo ali, no sentido do início, né? Nossa, para onde que está indo a vida do professor agora? Se já tem quem ensine para o aluno, né? Mas a gente percebe que os alunos precisam muito do contato pessoal. Isso não foi extinto, não foi extinto. Não, Ele não. vai ser, na verdade, facilitado. Hoje eu consigo enxergar o impacto de uma facilitação dentro até mesmo do meu próprio trabalho, do meu desenvolvimento, né? Tanto de eu pensar em um planejamento, tem as fases que a gente tem que perde a criatividade, né? Meu Deus, o que que Uhum. eu vou fazer em sala? Eu estou com esse assunto, eu estou com isso, o que que eu faço de inovador? Eu vou lá, Uhum. eu pesquiso, eu utilizo a ferramenta para pesquisar e baseado naquilo eu consigo construir de acordo com o que eu estou Uhum. gerando ali de informação, eu consigo conduzir uma nova situação de aprendizagem. Então, eu vejo um impacto muito positivo. E até mesmo na vida do próprio aluno. Conhecer ferramentas novas, descobrir que aquilo ali pode ser, é o futuro dele relacionado a profissional, que independente da área que ele escolher, se é medicina, se é administração, se é uma área mais comum, mais convencional de atendimento ao cliente, tudo vai estar incorporado com isso, né? Então, os impactos são esses: gerar novos conhecimentos de uma forma diferente e adaptabilidade, conseguir se adaptar nesse novo momento. Sim, tornar isso mais acessível a eles e de forma que eles consigam também, do lado do professor, dominar, mas também do lado do aluno também fazer isso dessa mesma maneira, né? Não só para colar numa redação, eu acho, né? Eu acho que hoje, quando nós fomos acadêmicos, né? A Jara participou disso, né? Tinha lá a professora mandava a gente mandar no link lá a redação para saber se ela estava no plágio, se não estava no plágio. Lembra, Najara? Como é que É tu percebe verdade. isso? Pois, olha, eu acho que vai entrar essa ferramenta, vai entrar como um suporte, entendeu? Porque nada substitui o professor. Porque por mais que a gente tenha facilidade da ferramenta, mas a gente, o contato, ali está conversando com o professor, sempre vai ser bem melhor do que você somente usar a ferramenta, entendeu? Eu percebo isso com meus filhos, porque eles usam aqui como um suporte para eles, entendeu? Eles vão pesquisar, eles vão ajudar eles a fazer o texto, mas eles sempre têm que eles a palavra final é do professor, acaba sendo do professor, né? Professor, tá bom? Uhum, Entendeu? Então eu vejo uhum. como um suporte.
É assim, minha preocupação enquanto educador é que o aluno não vai muito mais hoje em dia, acho que se aprofundar numa leitura, né, numa interpretação do texto. E aí, como é que fica o senso crítico, né? Se aquilo é certo, como é que ele vai pensar, né? Como é que os filósofos, eu acho que devem estar em pânico nesse momento, né? Porque a Que a verdade máquina deve estar. pensa, né? Ela só faz repetir códigos, né? E seguir ali um padrão, né? O raciocinar, né? Que vem da capacidade humana, entendeu? Eu acho que esse é o impacto, porque a gente vem de gerações e realidades que a gente foi forçado realmente a raciocinar, né? A botar tic-tac para funcionar mesmo. Então, eu acho que, para mim, na minha visão, o impacto é causar uma dependência no aluno e também no professor e qualquer outro profissional e ficar agora não tendo mais, não vou pensar, vou lá digitar o que dizer, o que falar ali, eu vou fazer. Então, eu acho que seria também, na minha visão, um impacto que realmente traria aí. É, que é um risco, né? É um Uhum. grande risco. E se torna para a gente um desafio. Eu coloquei a proposta recente em sala dos meninos desenvolverem um material escrito. A gente estava falando sobre marketing, mas eu pedi para eles desenvolverem sem internet, inclusive, na Itacoatiara é bom por isso, que de vez em quando não tem, Boa. a gente não tem como participar das situações porque a internet foi embora. Caiu uma árvore, né, em 010, a gente fica meio isolado. Mas então eles desenvolveram à mão, né? E aí, Uhum. quando voltou, eu pedi para eles fazerem no chat GPT a mesma coisa, para eles fazerem a comparação textual da produção versus o que a máquina fez, né? Então, a gente tentar, é um desafio de a gente conseguir fazer eles pensarem, antes de ir para o fácil, pelo menos eles pensarem de que aquilo ali também pode ser feito por eles, né? Em um momento Uhum. adverso. Olha, professora, acho que a senhora está usando o chat GPT para ler meu script aqui, olha. Porque era o que eu ia te perguntar. Quais são as contribuições da educação? Acho que ela tá usando a inteligência artificial aqui com a gente, né, Jara? É, Quais passou o seriam dia as todo, né? contribuições, né? E ela já começou entrando com a primeira, né? Olha, lá a internet cortou, olha, faz aí, ao vivo e a cor, e se vira nos 30, e depois bora comparar, né? Bora ver se É. realmente vai bater. Genial, genial, fantástico. Parecia que foi combinado isso aqui, né? Mas sim, existem diversas contribuições que a gente pode vivenciar tanto na sala de aula quanto no próprio mercado de trabalho. É, facilitar os processos, né? Eu consigo enxergar muito não só o ChatGPT, mas como outras ferramentas que também têm a IA como incorporação, mas a facilitação de processos dentro da nossa área da administração, dentro da área logística. Uhum. Então, o quanto que isso pode facilitar um processo que demoraria muito tempo e que hoje pode ser feito em minutos, em segundos, a leitura dessa situação, né? É, É, em sala de aula a gente conseguir gamificar muito mais, né? A gente vê muito mais empolgação dos alunos, a gente quando traz algo mais tecnológico, a gente sente, ou tecnológico, até mesmo mais maker, tu consegue perceber que eles ficam muito mais empolgados, né? é Então, novo, é novo, novo. é um novo. Não é o tradicional. O maker não é nem tão novo, né, Eric? Se a gente pensar de a gente quando criança que pegava o ossinho ali da galinha para brincar, né? E hoje a gente Já traz era make, né? Já era Steam. assim, Já era né? Steam. Muito Então, bom, muito bom. E aí, Najara, também como é que tu vê essa contribuição no teu olhar da inclusão, né? Da inclusão na educação, né? Como é que poderia contribuir, né? Eu vi você falando, né, do deficiente visual, que ele não precisa mais digitar, de usar o tátil, que ele pode falar e pode ouvir, né? Mas o que que tu mais percebe aí que a ferramenta pode contribuir na educação? Então, como você já foi citado, né? Ele pode causar uma dependência, né? No caso dos visuais, vai ser essencial, porque ele já tem essa dificuldade mesmo de teclar, entendeu? É, hoje eles têm um telefone, o telefone ele tem aquele, como é que fala? Ele é adaptado, como é, meu Deus? o teclado? O É, tal, o, o ele, áudio. não, eu tenho um sonoro lá que Uhum. quando ele vai apertando, aí vai falando para ele se é A, se é B, mas é ainda um pouco lento, entendeu?
Então, aí ele vai até ele achar a opção que ele quer. E quando essa ferramenta ela apresenta já, né, que ele vai apertar só um botãozinho lá e vai falar, e aí o texto vai vir para ele, vai facilitar bastante. Esse é o benefício para quem tem a deficiência visual, né? Sim. Agora, para quem só é usuário de cadeira de roda como eu, pode causar dependência, que é ruim, né? Né? Né, mocinha? É peixe. Aí a gente acha que não, né? Mas ela vai impactando também negativamente, né? Também ela pode ser aplicada, mas também ela vai impactando ali de uma outra forma. Eu também vejo, né, uma forma de realmente contribuir na educação no planejamento pedagógico, né, professora Karen? Que a gente tem que montar, pensar as referências e fazer todo eu costumo falar que é um tricô, né? Fazer um PPD, fazer um planejamento é um tricô chato, e aí realmente a ferramenta pode dar aí uma mãozinha, dar um braço extra, né, para o professor ali se concentrar mais na, como você falou, na gamificação e pensar na engenharia da aplicabilidade do plano, né? Porque acaba o professor ficando exausto, né, em ter que estudar muito para montar uma coisa e depois na execução ele está sem insights, ele está ali realmente sem o que é necessário de ingredientes para aplicar. Então, acho que a ferramenta nesse ponto, né? Às vezes a nossa cabeça tem aluno que acha que a gente é uma inteligência artificial, né? Que foi, que foi abastecida ao longo de tanto trabalho e de tanta informação adquirida, né? Então percebo que se a gente formos curadores de uma inteligência e ela fizer ela trabalhar com significado, eu acho que ela pode contribuir mesmo. Eu acho que é fantástico. E nós aqui todos somos trabalhadores, né? Trabalhamos para instituições, né? A Najara trabalha para o Tribunal de Contas do Estado, né, Najara? Isso. E como é que tu vê que essa contribuição da tecnologia vem impactando no mercado de trabalho, não só dos professores, mas assim, no geral? Olha, o tribunal ele trabalha muito com inovações tecnológicas, né? Então, Uhum. isso é algo que vem favorecer. Em relação ao instituto, que é também o outro, Teu é braço, outro, teu outro outro braço, mercado, né? né? A gente trabalha muito com projetos também, né? Organização de projetos. E eu confesso que eu ainda não tinha usado essa ferramenta, não, mas eu vou começar a usar, porque é projeto, é palestras, né? Aí tem os planejamentos que a gente faz também, né? Eu vou começar a Sim. usar essa ferramenta para tentar dar uma agilidade, porque são 24 horas e aí, 22 a gente trabalha, a gente dorme só 2 horas. E eu sei como é que é isso, né? Eu tenho o Senac, eu tenho minha startup, eu tenho o Trilha do Aprendiz, eu tenho outros projetos que eu também vou abraçando. São competições, né? A gente está aí, Karen, a gente colocou nessa etapa 1, 4 projetos no IDEA Z, né? Nós estimulamos aqui dentro da nossa rodada 1, da etapa 1, o empreendedorismo e ajudar os alunos a colocar os projetos deles dentro desses concursos de inovações abertas, para estimular ali, né, o empreendedorismo e testar também na prática se realmente a gente está fazendo algo de relevante. E eu também induzi eles a usarem a ferramenta, né, o chat, para trabalhar ali o desenvolvimento dos projetos e aplicar nisso, né? A gente descobriu um manual do Sebrae, a gente já viu que o Sebrae já está também trabalhando o chat para ajudar no marketing, né? Para aqueles empreendedores que não conseguem fazer suas postagens, não são muito habilidosos, às vezes, no português, no domínio ali da língua, da redação, e aí isso vem trabalhando também. Acho que eu vejo ali até como um robô, né, para trabalhar a tua comunicação, né? Então, eu percebi que os marqueteiros foram os primeiros a dizer, opa, peraí, vamos trabalhar juntos, vamos ser sócios aqui, né? Quando eu fiz o marketing, eu amei. Para mim, a ferramenta ela veio como uma mão na roda. Vários planejamentos que demandam tempo acabam sendo muito mais facilitados, né? A gente consegue fazer um plano de marketing, e aí volto de novo na sala de aula, né? Com essa mesma turma de assistentes de marketing, a gente conseguiu produzir um plano de marketing para 30 dias de postagens em redes sociais. Perfeito.
E aí, só para alinhar público-alvo muito direitinho, né, para verificar essas características, mas esse mercado de trabalho ali voltado para a área de marketing, ele foi um dos mais, eu consigo enxergar como um dos mais afetados, um dos que Olha, mais vai ser beneficiado com essa proposta, principalmente para quem é aquele empreendedor que não tem ainda qualificação voltada para todas as áreas, né? Ah, tem alguém que está empreendendo, que está arriscando, que começou, mas que não consegue, não sabe ainda dessa parte mais teórica. Ele vai ajudar, ele vai facilitar bastante, né? Aqui eu sinto que Itacoatiara, interior do Amazonas, a gente não tem tanta pesquisa de mercado, a gente não consegue, não tem nenhuma instituição que que faça para a gente faça, pesquisa de né? mercado. Ao contrário de Manaus, que existe várias pesquisas, não só de uma, mas de várias instituições. Aqui eu não consigo enxergar. A gente tem Sebrae, a gente tem Ter instituições dados qualificados e quantificados de forma assim que precisa e têm. atualizada, né? Exatamente. E aí a gente pode utilizar isso para trazer para a própria realidade de outros lugares que tenham o mesmo padrão daqui. A gente consegue enxergar isso de uma forma muito mais fácil, mais ágil, verificar quais são os novos negócios que são tendência, que talvez não tenham implantado naquela localidade. Então, é uma ferramenta que para esse mercado empreendedor também vai ser de grande utilidade. Né? Não Bacana. que a gente vai deixar, a gente vai precisar sempre, lembrando, né? É uma IA que não faz o trabalho, ela só pega os dados, só pega as informações. Então a gente vai precisar de pessoas que É, façam pesquisa de que mercado. faz. Sim. Eu começo a perceber, né, me metendo aqui nas respostas de vocês, né, na análise, que assim, eu sou consultor de negócios, né, trabalho muito projetando e construindo projetos para clientes e eu vivo disso. E eu comecei a perceber que eu não vou ter mais esse mercado, porque eles vão fazer os planos deles agora com o auxílio da tecnologia, né? Mas assim, Ou alguém não, vai né? ou alguém vai precisar ser o personal trainer da Isso, inteligência artificial. Eu estou fez só aqui. mude a forma, né? A forma do teu atendimento. Eu vou ser o personal trainer da inteligência artificial dessas empresas, né? Então, olha, estamos precisando aqui de um personal para malhar aqui a nossa inteligência artificial que está um pouco magrinha e ela tem que ficar bombada. Então, topa, tantas horas para alimentar essa inteligência e fazer ela funcionar de forma mais precisa e assertiva, né? Então, estou olhando assim que eu já estou encontrando um novo mercado para mim, já me despedindo daquele que eu acho que já não já sinalizava que não estava muito, né? Eu lembro que quando eu vou vir morar em Manaus, né? Assim, já voltar a morar fixamente em Manaus em 2010, 2011, a gente fazia um plano de negócio por R$ 5.000, né? Para uma empresa de médio porte, assim, basicamente. Hoje ninguém demanda mais um plano de negócio, um plano de marketing, vai lá, já tem ferramentas que estão fazendo isso, né? Tem métricas, tem o Google Negócios, né? Que faz toda o Instagram também já te dá os insights. E aí, assim, hoje, se alguém bater na porta assim, acho que é um desinformado ou alguém que está alijado de alguma maneira, né, dessas tecnologias. Mas realmente Mas percebo que esse eu, impacto chegou. eu percebo também, sabe, professor, que Uhum, apesar de toda essa tecnologia, às vezes a gente anda muito ocupado e não tem tempo. Então, a gente sempre vai precisar de uma pessoa. uhum, Por exemplo, eu não consigo mexer muito nas minhas redes sociais. As minhas redes sociais, às vezes, eu jogo de qualquer jeito, só para não ficar parada. Entendeu? uhum. Então, a gente sempre vai precisar de uma pessoa. Então, eu vejo a tecnologia como um suporte. Eu vejo sempre a pessoa continuando ali, sendo o, o, o essencial para quem precisa, sabe? Bacana, bacana. A gente dá adeus ao formato anterior de trabalho, né, para acrescentar essa Isso, inovação, né? Hoje o Eric ele isso. vai se adaptar para entregar o que ele entregava, só que de uma maneira muito mais tecnológica. E é muito, eu vejo muito como a Najara falou. Se eu pudesse ter alguém que me ajudasse dentro da minha área educacional, eu sinto muita ausência de profissionais que consigam me ajudar. Porque com trabalho ali, trabalho mais onde, casa, família, psicológico, né? A gente também precisa de vez em quando cuidar aqui. É,
se tivesse um personal, como ele falou, para o meu próprio conhecimento, que me auxiliasse em alguns momentos, seria fundamental. Só que eu não consigo ter tempo para, por exemplo, ir lá e usar a ferramenta 100%. Se tivesse alguém que fizesse por mim, ia ser muito interessante. É assim mesmo a empresa, né? Às vezes eu tô tão tão cansada, que tudo que eu quero é descansar minha mente. Então, como a professora falou, se tivesse alguém aqui para dizer assim, não, deixa que eu faço aqui para ti esse pedaço. Porque mesmo tendo as ferramentas que são ao nosso favor, a gente cansado, não consegue mexer. Uhum. Entendeu? Meus alunos costumam perguntar se eu tenho alguma usina nuclear dentro de mim, porque parece que eu não paro um pouco, mas o professor precisa parar, né, professora Karen? Cuidar da cabeça, reoxigenar e também se desconectar, Talvez né? daqui a uns Todo 6 meses eu pare, né? tá puxado, né? Pelo visto, tá muito puxado. E aí a gente aqui já dando um encerramento aqui para o final, né? Professora Karen, o que que você recomenda aí, né, para alunos, professores, profissionais que estão nos assistindo aqui nessa transmissão, né? Qual o teu conselho aí para essa pauta que a gente está falando aqui da inteligência artificial? Acho que não é nem um conselho, mas até um pedido. A inteligência artificial ela está aí como um bem, como um benefício, mas que a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações que a gente recebe, né? Assim como uma época de fake news que a gente está passou e está melhorando esse aspecto, essas ferramentas elas também podem trazer algumas informações incorretas. Então, que tudo aquilo que a gente busque como conhecimento, ele seja sempre seguido de uma pesquisa literal, para a gente saber se aquilo realmente é o ideal, não é o ideal, se é o correto ou não, né? Sempre fazer uma pesquisa de acrescentar uma pesquisa em conjunto com essa atividade, né? Uhum. Outra questão seria as próprias instituições educacionais fazerem essa adaptação. E essa adaptação, ela é correlata, ela não é só eu colocar um notebook para o meu aluno, não é só eu botar ali uma mesa digitalizadora para ele, mas eu colocar profissionais também habilitados para isso, profissionais que conheçam isso, que saibam movimentar esse ensino de uma forma positiva para esse aluno, né? Então, não é só investir no equipamento, não é só investir na tecnologia, mas também investir nos profissionais que saibam passar as informações da melhor maneira possível, né? E para os profissionais, manter-se sempre conectado, porque o mercado de trabalho vai ser isso daqui para frente. Há muito tempo atrás a gente fazia processo seletivo de frente com o colaborador, né, com o provável colaborador, e hoje a gente faz através de sistemas mais automatizados, né? Eu vi recente um robô, um chatbot também, né? Um formato de chatbot com algumas perguntas pré-programadas, fazendo a entrevista online. Não era Nossa, mais, não era mais alguém perguntando, são perguntas pré-elaboradas que a empresa quer saber. Então, eu preciso estar alinhado com isso, que apesar de eu estar falando com uma máquina, mas ela vai estar fazendo a minha leitura visual, daquilo que uma pessoa estuda para identificar visualmente o que você está sentindo, aquela máquina vai estar fazendo o teu scanner de como é o teu sentimento, sim. a tua percepção. Vai fazer uma leitura sua, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar alinhado com essas novas propostas que o mercado nos impõe, né? A gente está mudando as perspectivas através da Revolução 4.0, mas enquanto a gente está na Revolução 4.0, já tem país que está na Na 5.0, 5.0, na perfeito. sociedade 6.0, e então a gente tem que estar lá. A gente trabalha aqui, mas com os olhos lá na Para frente, lá, porque é exatamente. o futuro que está esperando a gente. Então, sempre, Uhum. hoje, se eu tiver algo para falar para os meus alunos, para qualquer amigo, para qualquer colega relacionado ao mercado de trabalho, é pesquisar muito sobre quais são as inovações do hoje, não só tecnológicas, mas quais são as inovações do hoje, porque é isso que espera a gente no futuro. Bacana, né? E isso é muito, Karen, que você está falando aqui, te ouvindo, é muito a essência do Start Engine, né? A gente já está aqui nos nossos finalmente, né? Esse projeto foi realmente nasceu para ser uma plataforma de lançamento de ideias, de alunos, de projetos para o futuro, né? Para a sociedade 6.0, para o mundo 5.0, né? E a gente aqui está falando ainda de 4.0.
Então, é justamente você está falando muito isso aí, né? De olhar para o futuro e levar, né, nossos alunos, nossa sociedade para esse futuro. E, Najara, né, suas considerações finais também, né, seus conselhos, sua percepção aí de tudo isso que a gente falou aqui durante essa noite, que bacana. Bom, eu quero agradecer por estar aqui com vocês, me sinto honrada, e pedir, né, aos pais, falar como mãe, né, aos pais que tomem cuidado com os filhos, sempre observem, porque a tecnologia é bom, mas ela tem que ser acompanhada de perto, porque senão vicia. Aqui em casa tem dias que eu preciso tomar telefone de menino, porque é viciante, então a gente precisa estar de olho. As coisas que estão acontecendo são boas, são legais, mas a gente precisa entender que os nossos filhos têm que ter limite, né? Tem que ter uma hora certa, não deixar eles bem muito à vontade, e ter muito cuidado. E meninos, alunos, pesquisem, não se acostumem, né, ao fato de... Não se acomodem, na verdade, né? Não se acomodem. Ah, eu já sei onde eu vou pesquisar, eu vou ali, vou jogar, está tudo pronto para mim. Não, vocês são inteligentes. Vocês são muito inteligentes e, se duvidar, vocês são bem mais inteligentes do que a máquina. Então, Sim. bota a cabeça para pensar, vão pesquisar e tenham essa tecnologia como um suporte, não como teu professor, não como alguém que é mais inteligente que você. Você é mais inteligente que a máquina. Então, é isso. Bacana, olha, vocês aqui me deixam realmente mais do que nas nuvens, né? Realmente no espaço, quando falam aqui realmente com tanta propriedade, né? E com tanta visão assim de enxergar cada uma aí na sua percepção e mostrar realmente que tem pontos positivos, pontos negativos e sentimento, né? Vocês dois entregaram muito aqui um sentimento claro do que isso está trazendo e está transformando, né? E é muito bom ver vocês falando aqui, sinto muito honrado de estar com vocês aqui também. E vamos encerrando, né? Hoje a nossa noite aqui, mais uma live da nossa primeira jornada, né? Pela primeira etapa da nossa jornada. Já estendo aqui meu convite a vocês dois para a segunda etapa, para a terceira etapa. Teremos novas turmas trabalhando nesse projeto, né? A turma de curso de assistente técnico encerra agora, né? Com as apresentações dos seus projetos. A professora Karen é uma das avaliadoras, né, professora? Vai receber Isso. aí um e-mail com um projeto maravilhoso para você avaliar, né? Terá um tempo para fazer uma análise técnica do que é o material da turma, o slide Diga de para eles que eu sou apresentação. criteriosa, sou minuciosa. Já falei para eles, né? O relatório de projeto também vai às suas mãos e as evidências daquilo que eles produziram nessa primeira etapa, né? A gente tem dentro do Start End um concurso de ideação aberta dentro da escola que visa premiar esses jovens. Então, a gente estimula a criatividade, que é o que a gente está comemorando hoje, né? O Dia Mundial da Criatividade. E aí, nós já estava até comentando, alunos, não usem isso realmente como uma dependência, né? Uma ferramenta que vai ali não fazer você usar a criatividade, que é o grande elemento, né? E quando eu vejo também a Karen falando da inteligência artificial, a gente não pode esquecer de uma coisa chamada livro, né? Livro é insubstituível, né? Foi por meio Sim. de livros que nós chegamos até aqui e foi por meio de livros que a sociedade cresceu, né? Era a nossa tecnologia que foi utilizada. Então, se a gente chegou aqui com ele, a gente vai somar a novas e realmente a gente vai fazer uma transformação com nossos alunos e todo mundo a quatro mãos, que eu costumo dizer, fazer juntos essa transformação, né? Meu muito obrigado. Também quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Esse negócio está ficando grande, rapaz. Cada vez que roda esse Start End, a gente vai tendo mais parceiros, né? Gostaria de agradecer aqui, né, a Trilha do Aprendiz, representada pela doutora Ellen, que muito generosamente fez aí as doações dos brindes, né, para os nossos mentores aqui na nossa rodada de gravação. Najara ainda vai receber, Karen também aí vai receber aí um mimo, né, vai chegar aí tá com a tiara para você, por meio da Trilha do Aprendiz. Eles vão mandar aí um mimo para vocês, né? Ao Museu do Game Retrô, em nome do Claudinho, né, o Claudinho Dias, que é um nerd nato aí, que realmente é apaixonado pelo mundo dos games, conheceu o projeto e trouxe uma exposição de games muito fantástico, né? A gente vai aí ainda levar essa exposição para muitos lugares dentro da jornada. E aí o Claudinho aí, muito obrigado aí pela parceria.
A chefe Verônica Marques, né, nossa ex-colega de instituição, professora Karen, né, mas hoje sempre parceira aí do Start End, foi mentora dos projetos, apoiadora de um dos projetos dessa jornada. Meu muito obrigado. Ao Drive-Thru Ambiental, em nome do Tiago Andrade, um cara que eu sou super fã aí, ele sabe disso, né? Apoiou aí com mentoria, né? Voluntariado lá com meus alunos, integrado com as ações dele, né? Fez um apoio muito bacana. Agradecer também o apoio do Sesc Amazonas, em parceria com a Juliana Bessa, que tem apoiado aí a equipe com uma inclusão para idosos. A gente está desenvolvendo, professora Karen, o Cybervô, que é um projeto bem bacana de inclusão aí para a educação de idosos. E foi muito que a gente falou aqui, né? A Sublime Artigos, né, e Gráfica, que fez a impressão de camisas para os alunos. A SOS Refrigerações e Instalações, que também fez doações para o projeto Snack Lanche. E a Light Mincap, né? A Rafaela aí fez também aí algumas divulgações do Start End. E os alunos, né, dessa turma que fizeram aí toda essa organização dessa primeira etapa. Meu muito obrigado. A gente vai desconectando hoje por aqui. Teremos novas rodadas. Meu beijo, meu abraço aí, Karen e Najara. E a gente volta a se conectar numa próxima oportunidade. Meu boa noite e até a próxima. Beijão. Tchau.